Sejam muito bem-vindos às Segundas com Papo de Primeira. Meu nome é Karina Shoa, sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho e a partir de hoje, toda segunda-feira, nós estaremos juntos para falar um pouquinho sobre um tema que me chamou a atenção na semana anterior e que eu considero relevante para que a gente possa aqui refletir sobre ele. O texto que eu escolhi foi um texto do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que escreveu várias obras, entre elas a mais famosa, Sociedade do Cansaço, e ele publicou um artigo na semana passada no jornal É o País. Está disponível aí no jornal eletrônico, vocês podem acessar sem problema nenhum, é muito fácil. E eu trouxe esse texto para a gente pensar um pouco sobre ele de forma bem rapidinho, uma pequena resenha que me chamou bastante atenção, com certeza. Ele coloca: teletrabalho, Zoom e depressão. O filósofo Byung-Chul Han diz que exploramos a nós mesmos mais do que nunca. Ele coloca aqui no texto uma provocação muito interessante. Ele fala sobre esse nosso voluntariado em matéria de exaustão, em matéria de cansaço. Nós estamos nos colocando nessa posição. Então ele começa o texto falando um pouco sobre isso. O vírus é um espelho do que reflete as crises na sociedade. Faz com que os sintomas das doenças da nossa sociedade, que a nossa sociedade sofria antes da pandemia, se destaquem com mais força. O cansaço sempre existiu, mas num momento como esse em que estamos vivendo, onde estamos o tempo todo conectados com o celular, computador, fazendo reuniões, é óbvio que a gente vai ficar mais cansado, porque a gente não tem aquela parada necessária para que a gente possa dar aquela respirada. Muita gente não tem se ligado nisso. Então ele vai falando um pouco sobre essa questão no texto, vale a pena conferir. E eu destaquei alguns trechos que eu considero extremamente importantes para a gente deixar aqui registrado. Ele coloca assim: o que caracteriza o sujeito dessa sociedade, que quando forçado a render explora a si mesmo, é o sentimento de liberdade. Explorar a si mesmo é mais eficaz do que ser explorado por outros, porque envolve a sensação de liberdade. E aí ele cita o Kafka. O Kafka é um escritor muito importante. Ele escreveu várias obras, O Processo, Metamorfose, que ele fala sobre isso, sobre essa exploração voluntária, que muitas vezes as pessoas nem se dão conta que fazem. Ou seja, eu preciso dizer que eu não posso fazer aquilo naquele determinado momento. Eu preciso ter minha parada de almoço, eu preciso dormir pelo menos de 6 a 8 horas, eu preciso ter um horário para terminar minhas atividades, enfim. E ele segue o texto falando um pouco sobre a pandemia, citando o Zizek, que é um outro autor que fala muito sobre essa questão da exploração do trabalho. Ele faz algumas referências importantes, inclusive a textos mais antigos, mais tradicionais, como os textos de Marx, onde ele coloca que o trabalho ele precisa ser usufruído, ele precisa ser algo que a gente consiga ter o resultado para que possa aplicar aquilo depois. E ele continua: o que eu chamaria de mentalidade neoliberal também se propaga no terceiro mundo por meio das redes sociais. Também aí os homens se isolam e se tornam narcisistas. Como todos os demais, assimilam o mantra neoliberal: quem fracassa o faz por sua culpa. Acusam a si mesmos e não a sociedade. Em maior ou menor grau, as redes sociais fazem de cada um de nós um produtor, um empresário de si mesmo. Globalizam o estilo de vida neoliberal. Ele coloca isso, a necessidade que nós temos a todo momento de estarmos ao vivo e a cores, como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas isso também se dá pela necessidade de estar presente nos lugares. E as redes sociais, elas têm esse poder. Então hoje eu posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, dentro de um contexto de relação de trabalho global, mundial, coisa que há pouco tempo algumas poucas pessoas conseguiam fazer isso, né? E aí ele vai continuando o texto, é um texto objetivo, é um texto leve para ser lido. Ele coloca: também nos esgotamos com as lives permanentes, que nos transformam em vídeos zumbis. Eu gostei muito dessa expressão. Você tem que saber filtrar, porque senão você fica conectado o tempo todo. Acima de tudo, elas nos obrigam a nos olharmos o tempo todo no espelho. É cansativo contemplar a própria cara na tela. Estamos o tempo todo diante da nossa própria cara. Tem gente que vai assistir live por conteúdo. E eu ouvi uma frase logo que eu comecei as lives, que dizia assim: você só vai continuar se você tiver alguma coisa a dizer. Então é isso que eu tenho procurado fazer. Estamos aí, vamos fazer 1 ano. Mês que vem a gente já tem 1 ano de lives aí no nosso dia a dia. E aí ele continua, ele fala um pouco sobre essa ausência de rituais que a gente perdeu por conta da pandemia, até mesmo dentro dos escritórios, o horário do cafezinho, do lanche, da conversa, do bate-papo. Cita Nietzsche, faz uma citação interessante a Nietzsche, e coloca ao final o seguinte: os coreanos chamam de Corona Blues o estado depressivo que se espalhou durante a pandemia.
Durante a quarentena, sem contato social, agrava-se a depressão, que é a verdadeira pandemia do presente. E ele faz uma reflexão em Sociedade do Cansaço, que é com esse trechinho que eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Chega ao fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo manifesto da pandemia gripal, atualmente não vivemos a era viral. Nós a deixamos para trás graças à técnica imunológica. O início do século XXI, do ponto de vista patológico, não seria nem bacteriano, nem viral, mas neural. Doenças neurais, como a depressão, o transtorno de déficit de atenção, que é o TDAH, o transtorno de personalidade borderline, que é o TBP, ou a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, definem o panorama patológico nesse início de século. O que você pensa sobre isso? Semana que vem a gente vai trazer mais um tema, mais um texto para a gente falar nessas segundas com Papo de Primeira. Obrigada e eu te vejo mais. Tchau, tchau.